Pois é, pense aí o drama. O bebê morreu, uma fatalidade. Ela não pôde nem se despedir da criança. Não pôde olhar a última vez para o filhinho dela. Quem se responsabiliza por isso? A gente vai saber como é que está o caso na Justiça com a repórter Luíse Calegari. Bom dia, Luíse. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Jéssica, você está explicando esse caso e detalhe que a certidão de óbito, até hoje, a família não tem em mãos. Quer dizer, um caso sem solução que a gente volta a falar aqui no Bahia no Ar. E agora quem conversa um pouco comigo é a doutora Regina Machado, que é advogada da família, para explicar justamente o porquê. Quer dizer, a família, a mãe não tem esse documento em mãos, a mãe não tem explicações até hoje, porque até hoje o crime não foi solucionado. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Na verdade, o caso não foi solucionado ainda, nem na esfera penal, que é o inquérito policial, que até hoje ainda está parado na 3ª delegacia, aqui no Bonfim. Só uma pausa, doutora. Vale lembrar que o inquérito policial deve ser concluído em 30 dias. Ele pode ser prorrogado, mas esse caso aconteceu em 2008 e até hoje o inquérito não foi concluído, é isso? Não, até hoje o inquérito não foi concluído. E também a ação civil, que é uma ação indenizatória movida contra o Hospital Sagrada Família, até hoje também ainda não foi concluída. Embora a gente entenda até o esforço da magistrada que preside a ação, mas porém, devido aos recursos que a lei também permite, o hospital tem postergado, tem adiado essa decisão. E isso, obviamente, acaba aumentando o transtorno, o sofrimento da família, porque nós não temos um desfecho do que de fato aconteceu. Se o corpo de fato foi incinerado, se houve um tráfico de pessoas, se houve um sequestro desse bebê ou um tráfico de órgãos. Quer dizer, tudo isso que deveria ser apurado pelo inquérito policial, até hoje não foi apurado, está ainda em andamento, segundo as autoridades policiais, e isso acaba limitando, vamos dizer assim, esse desfecho, essa situação toda. Agora, doutora, mesmo diante de uma nota divulgada pelo hospital de que realmente seria uma falha humana, essa coisa demora tanto, esse processo demora tanto de ser concluído, porque o que a senhora está falando é muito grave, né? Quer dizer, foi essa informação de que houve a morte do bebê e, na verdade, não se sabe exatamente o que houve. A senhora fala até em tráfico humano. Quer dizer, o que fazer, então? Porque a notícia da morte do bebê, como eu acabo de dizer, foi uma notícia. Não se teve corpo para constatar, teve uma médica que deu uma certidão dizendo que o corpo, de fato, do bebê havia falecido, mas não houve um corpo. Então não há como se constatar que, de fato, aquela notícia de incineração aconteceu. A própria empresa responsável pela incineração de órgãos do hospital não assumiu de que havia recebido esse material. Ok, doutora, muito obrigada. A gente aguarda e espera também que esse caso seja solucionado o mais breve possível para a tranquilidade dos pais e de toda a família. Jéssica, voltamos com você. Obrigada, Luíse. Muito mais grave do que a gente imaginava. Não é só uma falha humana, não. Olha o que pode ter acontecido. Tráfico do bebê, dos órgãos, e ninguém até hoje. 3 anos se passaram. E ninguém apura, ninguém investiga, ninguém dá resposta. Moradores do povoado de São Bento de Inhatá, no município de Amélia Rodrigues, a 80 quilômetros de Salvador, estão chocados com a morte de pelo menos 50 animais. Os donos dos bichos acusam o fazendeiro, ex-prefeito, de envenenar os cães por vingança. O olhar triste e a fraqueza que você vai ver nas imagens desse cãozinho, Rubalo, ele não está nada bem. Ele deita na varanda da casa e luta para viver. Segundo os moradores, mais de 50 animais, entre cachorros, gatos, galinhas, foram envenenados com pedaços de carne. A população acusa o fazendeiro da região, João Barros de Oliveira, diz que ele é o autor dessa matança. Ele é dono dessa fazenda. Revoltada, a população prendeu alguns bichos mortos na porteira da fazenda do ex-prefeito. Você vai ver algumas imagens daqui a pouquinho, os animais mortos aí, nessa foto aí, na porta da fazenda dele. Ninguém se conforma que alguém possa ser capaz de uma atitude cruel dessa. Um morador diz que viu quando o ex-prefeito saiu de moto jogando os pedaços de carne, segundo eles, com veneno. Eu vi ele na moto, com um saco amarelo, pegando os coisas, chegou pra cá do primeiro quebra-mola, jogou, foi onde eu fui atrás dele, que fiz sinal para ele parar, e no segundo quebra-mola, no bar de Fernando Bangala, que eu mandei meu padrasto para ele aí botou a moto em cima do meu padrasto aí saiu
Vira aí e seguiu, deixou pra lá. Ele tinha que resolver de outro jeito, né? Não é resolver pelo um jeito matando os animais da área toda. Ele tinha que resolver, se o animal matou o bezerrinho dele, ele tinha que chamar uma... Não tinha não. E se tivesse, chamava o criador para reclamar. Não matar os animais. Não matar todos, tá matando a área toda, né? Pois é, o delegado diz que os moradores têm uma versão para o crime. O que motivou foi que esse senhor, o suposto autor do fato, tem uma propriedade que cria animais de pequeno porte, ou seja, ovelha, cabra, carneiro. E os cães estavam invadindo essa propriedade dele e matando os animais dele. E ele aí, em represália, cometeu esse ato. Agora, isso aí é só versão das próprias vítimas, ou seja, dos próprios proprietários dos animais. Foi sepultado na tarde de ontem no cemitério Bosque da Paz o corpo do torcedor do Vitória, que morreu depois de assistir a partida do Rubro Negro contra o Barueri no estádio do Barradão na terça-feira. Adalton Feliciano Teixeira, de 60 anos, sentiu uma dor no peito na noite de terça depois da derrota do Vitória por 2-1. Ele recebeu atendimento médico no estádio, mas o médico teria informado que ele estava com gases e poderia ir para casa. Acompanhado de 2 amigos, Adailton seguiu, dirigiu o próprio carro para Lauro de Freitas. Só que na estrada do Coco, ele sofreu um infarto, perdeu o controle da direção do veículo, que parou no matagal. Agora a gente fala do Bahia. Para o jogo de sábado contra o Botafogo em São Januário, o técnico Joel Santana disse que só define o time no decorrer da semana, a depender da evolução do elenco durante os treinamentos. Só que a essa altura do campeonato, uma dúvida paira entre os jogadores, não é sobre a escalação, não. É sobre a prioridade, afinal de contas, qual o objetivo de cada ponto conquistado? É afastar o Bahia da zona de rebaixamento ou garantir a vaga do tricolor na Sul-Americana? Na primeira conversa da semana, um dos assuntos que poderia ser discutido é a motivação do Bahia para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Se a competição terminasse hoje, o tricolor, 14º colocado, estaria com uma vaga garantida na Copa Sul-Americana. Desde o primeiro momento que a gente entrou nesse campeonato, a gente sabia das dificuldades, traçamos uma meta e hoje está sendo a Sul-Americana, né? Então, isso a gente tem a plena consciência que se a gente nos esforçar e nos dedicar, isso daí a gente vai ser alcançado. Com 33 pontos, o time está a 6 da zona de rebaixamento. Faltando 11 jogos para o fim do campeonato, uma dúvida persegue os jogadores. De qual intenção é a maior? Fugir de uma possível queda para a Série B ou tentar alcançar um lugar mais nobre na tabela? Os dois. Jogando para ganhar sempre, brigando para sair do rebaixamento, ficar longe. E também indo em busca da Sul-Americana ali, que é um sonho da gente. A preocupação de Marconi tem sentido. É possível pensar em algo melhor que apenas fugir do rebaixamento. E isso aqui no Bahia pode depender do desempenho fora de casa neste sábado. O Bahia enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, tentando ao menos se manter na 14ª posição e se distanciar ainda mais das equipes que lutam para não cair. Sabemos que eles têm jogadores perigosos e isso daí faz com que a gente mantenha a tranquilidade e espera a oportunidade certa para a gente poder chegar e conseguir a vitória lá. Nessa luta, o time conta com retornos importantes. Além de Carlos Alberto, o atacante Souza e o volante Dionis retomaram os treinos e podem jogar no sábado. Jogadores animados, pensando na Sul-Americana. Ontem eu conversei com o Joel Santana, você vai ver essa entrevista amanhã aqui no Bahia no Ar. Fiz essa pergunta para ele e disse que um passo de cada vez. Você vai ver amanhã, tá certo? Olha, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia apresenta hoje o relatório da análise do acidente em que 9 trabalhadores da construção civil morreram depois de cair de uma altura de quase 80 metros. O objetivo dessa apresentação é divulgar para a sociedade as causas do acidente e fazer um alerta para que novos casos não aconteçam. 7h12. Onde é que está o nosso helicóptero Águia Dourada? Walter Lima, bom dia. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia no Ar. São 7h12. Estamos sobrevoando a região aqui da Orla de Salvador. Essa que é a Avenida Otávio Mangabeira, e nas imediações do bairro da Boca do Rio, onde a gente percebe já uma grande quantidade de carros nesse momento nos dois sentidos da avenida. Principalmente no sentido de quem vem do bairro de Itapuã e tenta chegar à região da Pituba. Essa área é uma área bastante problemática, porque logo à frente há um tradicional ponto de retenção, um pouco antes do parque do Costa Azul, do bairro do Costa Azul, e a gente sobrevoando a Avenida Otávio Mangabeira, nós vamos mostrar aqui ao telespectador ligado do Bahia no Ar
como está o trânsito nesse trecho da orla. A gente percebe, olha, que já começa, depois que passa ali da entrada, o acesso que dá ao centro de convenções, a gente já percebe que a avenida está aqui congestionada, sentido Pituba. Portanto, como é uma via estreita, só apenas 2 faixas, o motorista que tiver de passar por aqui vai ter que ter muita paciência, Jéssica, para conseguir burlar esse congestionamento, que é natural nesse horário. São 7 horas e 3 minutos, devido à grande quantidade de carros das pessoas que saem de casa nesse horário para ir para o trabalho ou para resolver outros problemas. Então, olha como está o sentido da orla. Para quem está indo para Pituba, está complicado. Sentido inverso, quem está vindo da Pituba, indo para a região de Itapuã e os bairros que são atendidos por essa avenida, está super tranquilo o trânsito, muita gente caminhando, inclusive nessas primeiras horas da manhã, e a gente percebe, olha, como está congestionado, complicado o trânsito para quem está tentando chegar na região da Pituba. O prolongamento da Avenida Otávio Mangabeira vai parar na Manuel Dias da Silva, que é outra avenida que também registra lentidão nesse horário devido à grande quantidade de escolas, principalmente no trecho inicial da Avenida Manuel Dias da Silva. A gente sobrevoando com o helicóptero Águia Dourada, passando essas imagens exclusivas ao vivo, em tempo real, para o nosso telespectador ligado no Bahia no Ar. Olha como está. Depois que a gente passa daqui do Parque do Costa Azul, o trânsito fica um pouco mais tranquilo e lá na frente volta a complicar. O balanço dos acidentes, Jéssica, nessas últimas 24 horas divulgado pela Transalvador, assusta. Foram 19 acidentes registrados nas últimas 24 horas com 18 feridos. Portanto, balanço aí das últimas 24 horas do número de acidentes no trânsito da capital baiana. Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Olha as imagens exclusivas do nosso helicóptero. O Bahia no Ar vai ficando por aqui. Você fica agora na companhia de Raimundo Varela e do Balanço Geral, mas nós voltamos amanhã às 6h30 da manhã. Não perca esse bate-papo com Joel Santana, tá certo? Um excelente dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau.